Continuando, no presente parágrafo se exporá brevemente de que modo se revela o mistério da Santíssima Trindade. Primeiro, a maneira da Igreja formulou a doutrina da fé sobre o mistério. Segundo, e finalmente, de que modo, através das missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza o desígnio benevolente da criação, de redenção e santificação. Isto, em outras palavras, quer dizer que esse Deus Trindade criou o mundo, como nós lemos na primeira página da Bíblia, e redimiu o mundo. Na queda dos homens pelo pecado, Deus novamente, o Pai e o Espírito Santo enviaram o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para santificar o mundo, afastar o mundo do pecado, pela dolorosa paixão, morte, mas sobretudo a ressurreição de Jesus, a instituição dos 7 sacramentos, que são esses sinais em cada sacramento que nós celebramos. Dos 7 sacramentos, nós invocamos a Santíssima Trindade. E aí a importância, se nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devemos também assim viver, unidos na fé, no amor, nos querer bem, nos santificar, nos perdoar sempre de novo, para assim estarmos no caminho da salvação e da santificação. Se a Maria Santíssima, por exemplo, a nossa querida boa mãe, na hora da anunciação, dissesse para o anjo: eu não vou assumir essa tarefa, esta missão, que pela encarnação, então, se começa a renovação a vida melhor, através da encarnação, começa a redenção, a nova criação. É como se o mundo fosse criado tudo que o pecado estragou, o pecado apenas estraga, através do sim de Maria e da obra do Espírito Santo presente em Maria. Então aconteceu o mistério da nossa salvação, realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sempre percebemos uma coisa muito importante aqui, quando se fala da Trindade. Em qualquer momento e celebração que nós fazemos, sempre é na presença da Santíssima Trindade. Inclusive, uma das coisas que mais chama a atenção, quando o padre impõe as suas mãos sobre a hóstia, sobre o vinho, sobre o cálice, e diz, invocando o Espírito Santo, para que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estas oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo. É uma coisa muito bonita que nós temos um momento especial, a consagração da missa, na presença da Santíssima Trindade. E a Trindade, ela é um mistério no sentido da santidade, mistério escondido em Deus, que não podem ser reconhecidos se não forem à luz do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu amor, de ser trinitário, e sua criação e a sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Deus criou no Antigo Testamento o mundo, Deus criou lá no Antigo Testamento todas as coisas boas, enfim, Ele criou o que deveria ser a melhor coisa, o rei da criação, o homem e a mulher, mas
fizeram aliança com esse Deus e Deus com eles. Deus nunca rompeu dessa aliança. Vocês são o meu povo escolhido, consagrado, eleito. Mas o homem, a cada instante, ele é fraco, se deixa levar pelas fraquezas do mundo que nos rodeiam, né? E então Deus vem ao nosso encontro para dizer: eu quero novamente fazer de você a criatura santa de Deus, e renova essa aliança conosco que o povo do Antigo Testamento fez lá na criação com Deus e com Abraão, o grande pai Abraão, o pai da nossa fé. Começou um novo povo, e nós percebemos aqui uma coisa muito interessante que Maria também revela no mistério da encarnação, que Deus quer revelar qual é a tarefa que nós devemos cumprir em nossa vida, através dos mandamentos, através dos sacramentos, através do mistério da Santíssima Trindade assumidos. Nós somos chamados a nos santificar, a conhecer pela nossa fé esse Deus trinitário. Certamente, certo dia, os apóstolos pediram para Jesus: mostra-nos o Pai. E ele fala no mistério da Santíssima Trindade, da Santíssima Trindade. Quem me vê, vê o Pai e eu somos um, né? Então não precisa outra pessoa a não ser eu, que eu estou ensinando para vocês qual é a vontade do Pai. Então Deus se revela no Antigo Testamento: o Espírito dele varava sobre as águas, soprou o Espírito de vida no homem, este homem feito de barro, feito de terra, homem frágil, homem fraco. Mas Deus se revela nessa fraqueza, renova a aliança através do seu Filho morto e ressuscitado. Então Jesus, ele mostra, quando ele vem aqui a este mundo, através de Maria Santíssima, que onde o Filho se fez tão pequeno, tão humilde, tão pobre, que nasceu de uma mulher, e nos traz então esse novo caminho, essa nova vida. Deus também é a razão da aliança, o dom da lei, a lei de Israel, no filho e depois no Filho primogênito. É também chamado Pai e Rei de toda a criação, de toda a pessoa humana, Rei de Israel, Rei dos novos povos, o Pai dos pobres, do órfão, da viúva. Deus é proteção, Deus amor. Então, quando nós iniciamos o nosso dia, o nosso trabalho, qual é a primeira coisa que nós devemos sempre fazer, seja o trabalho lá da dona de casa, da cozinha, seja o trabalho de operário, seja o início de uma viagem, seja tomar uma refeição, seja qualquer coisa que nós fazemos, nós devemos sempre fazê-lo invocando a Santíssima Trindade que mora em nós. Deus, o Filho de Deus estava presente na criação. Não é somente Jesus, o Pai e o Espírito Santo, e nós vemos na Bíblia o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
E aqui uma coisa importante que nos diz no Evangelho de São Mateus: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, aí uma coisa muito bonita essa frase do Evangelho de São Mateus. Deus, Jesus, através de Jesus, veio revelar esse Deus trinitário. Os apóstolos, sobretudo, eles confessam como Jesus, o Verbo que no início de junto de Deus e que é de Deus, conforme nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, como a imagem do Deus invisível, como resplendor de sua glória e expressão do seu ser. Hebreus, capítulo 1, versículos 3. Segundo a tradição dos apóstolos, a Igreja crê firmemente nesse mistério da Santíssima Trindade presente. E no ano de 325, no Concílio Ecumênico de Nicéia, foi professada essa fé, que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus, e segundo o Concílio Ecumênico de Constantinopla em 1381, conservou esta expressão na sua formulação do Credo de Nicéia. Confessou o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, que é o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo, que veio pousar sobre cada um dos apóstolos, junto com Maria Santíssima, e então eles implantam a Igreja sobre os 4 cantos da terra no dia de Pentecostes, e vão e anunciam a esta Igreja esse plano bonito de Deus sobre o mistério da pessoa humana a toda a pessoa humana. E aí vale lembrar uma coisa muito importante aqui, que é a questão da reconciliação. De vez em quando nós vemos pessoas que dizem assim: eu jamais vou perdoar essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me caluniou. Gente, vamos olhar para esse mistério da Santíssima Trindade, que deu esse seu Filho único ao mundo, pregado numa cruz, carregando sobre si os pecados de toda a humanidade, e lá de cima da cruz, da dor, do sofrimento, ele dizendo: olha, gente, bom Pai do céu, perdoai-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Então nós devemos nos perdoar sempre de novo, por amor a essa Santíssima Trindade, por amor a Jesus. Senão nós não podemos nem rezar o Pai Nosso, porque nós dizemos uma mentira para Deus, para o Pai do céu: Pai, por favor, você não me perdoe como eu não estou perdoando. Prezado telespectador ouvinte, tenham todos uma boa semana, um bom domingo, que Deus os abençoe. E pelas minhas mãos sacerdotais, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Santa Teresinha do Menino Jesus, de todos os anjos e santos do céu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Cristo!